Olá, eu sou Robson Catalunha, eu sou ator, diretor, performer. Estou ator, diretor, performer. Estou mestrando em artes cênicas pela Universidade de São Paulo. Minha trajetória começa no teatro, na cidade de Sorocaba, em 2001, na Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba, num curso de teatro, com um diretor da cidade chamado Mário Pérsico, que tem uma companhia na cidade já há algumas décadas, é uma das referências na cidade. E logo no início desse curso, ele me convida para integrar a sua companhia, que é a Companhia Clássica de Repertório. E nessa companhia eu permaneço de 2001 até mais ou menos 2008, trabalhando com espetáculos financiados pela LINC, pela Lei de Incentivo à Cultura da cidade de Sorocaba, também com projetos escola. E aí acontece, por volta aí de 2008, uma primeira crise, que é quando eu percebo que eu sinto necessidade, na verdade, depois também, durante o percurso na companhia, de ter me formado em licenciatura em Teatro, Arte e Educação na Universidade de Sorocaba, eu fico desejoso de experimentar, de trabalhar com outras pessoas, depois de um longo período dentro de uma companhia estabelecida, e me afasto desse grupo quando recebo o convite para ingressar na companhia de teatro Os Sátiros. Eu ingresso lá em 2009, na companhia Os Sátiros, eu, além de ator, inicialmente também ingressei no grupo como produtor de outros espetáculos, de espetáculos que eu também atuava. Trabalhei no Sátiros Educação, que é um braço do grupo com trabalhos voltados para o público adolescente. Também fui produtor barra curador das Satirianas, que é um festival realizado toda a primavera, durante a primavera, pelos Sátiros, um evento que acontece durante 78 horas, com atividades ininterruptas, inicialmente ininterruptas. Nos últimos anos, por conta da relação com a vizinhança, os horários da madrugada passaram a não contar com programação. E é um evento que reúne teatro, dança, música, cinema, artes plásticas, palestras, enfim, durante essas 78 horas, tendo como palco principal a Praça Roosevelt, mas também vários teatros da cidade de São Paulo. E nos últimos anos também alguns grupos se apresentando, vindo de outros estados de São Paulo e até de fora do Brasil. Um evento realizado com uma verba ínfima, perto do tamanho de um festival desse e da verba que ele deveria ter. Por outro lado, um evento com uma programação em que o público paga o quanto quiser. Isso é revertido para os artistas, então não há cachês específicos para os grupos. Então, fico nos Sátiros até mais ou menos 2008, de 2009 até mais ou menos 2018, 2019, quando eu começo a trabalhar com outras pessoas, uma delas é Maria Elis Fergueiro. Eu ingressei no grupo Pândega, que é o grupo dela, e fiz o trabalho Why the Horse, que foi um trabalho que partiu de alguns textos, mas que resultou numa experiência muito próxima de um happening, que flerta com o trabalho do Jodorowsky, do qual a Maria Alice tinha muita afinidade. E também, paralelamente, nesse período, eu trabalhei com Bob Wilson, fui dirigido pelo Bob Wilson no primeiro espetáculo inédito que ele dirigiu aqui no Brasil, Garrincha. E logo depois disso, eu também fui fazer a residência lá no Watermill, que é o laboratório de inspiração e performance que ele mantém em Nova York, anualmente, durante o verão. Ele reúne artistas de diversas partes do mundo para compartilhar e desenvolver e iniciar
projetos, espetáculos, exposições, das quais ele está desenvolvendo ou vai desenvolver nos próximos anos. E atualmente iniciei uma trajetória mais, não necessariamente solo, mas a partir de uma pesquisa que teve início lá no Ateneu Center, e acabou desmembrando, chegando aí, flertando e sendo influenciada muito pela realidade virtual. E é nesse momento que estou agora com essa investigação a partir dos fundamentos da realidade virtual em alguns trabalhos que estamos desenvolvendo na cidade de Sorocaba e também na região metropolitana de Sorocaba, mas que por conta desse momento que estamos atravessando também, por ser virtual, tem sido apresentado e visto em diversas partes. Acho que é essa uma síntese dessa caminhada até agora. Muito límpida, muito clara essa descrição. Eu fico curioso para saber, Robson, nessa trajetória envolve prática, né, envolvimento com grupos, com companhias, e teórica, né, porque você foi graduando em teatro, trabalhou como educador, produtor de educação, está mestrando agora. Se lá antes do primeiro contato com a realidade virtual, o que você achava das narrativas do futuro e qual era a relação que você tinha com elas e o teatro antes de começar a fazer? Acho que esse é eu falei de uma primeira crise que aconteceu lá atrás, quando eu saí de Sorocaba e ingresso no Sátiros, mas em 2018, não sei precisar exatamente quando, né? Que as coisas, elas começam antes da gente saber que elas começaram e também terminam depois que a gente imagina que elas tenham terminado. Mas eu comecei a sentir a necessidade de buscar uma outra forma de manifestar artisticamente, de me manifestar artisticamente, embora nos sátiros nós tenhamos trabalhado, a cada trabalho nós tenhamos mergulhado em pesquisas completamente diferentes. Então, um exemplo disso, para chegar na tua pergunta, foi em 2000, mesmo lá no comecinho mesmo, 2009, 10, com o espetáculo Hipótese para o Amor e a Verdade, que nós utilizamos celulares e também chats de amizade virtuais incorporados ao espetáculo. Então, algumas das cenas que a gente fazia, nós interagíamos com o público durante a peça por aplicativos de mensagem. Naquela época ainda era SMS, não tínhamos WhatsApp. O público interagia com a gente interagia com o público através de perguntas, comentários. E também tínhamos uma cena que acontecia ao vivo num site de relacionamento, em 2 sites de relacionamento, onde a atriz, por meio daqueles... É uma espécie de disque amizade, teleamizade, isso lá em 2010, né? Hoje é o que a gente conhece pelo Tinder, talvez, né? Pelo Grindr, por esses aplicativos de relacionamento, mas era via voz, telefone, e isso foi um pequeno avanço em relação a novas narrativas, novas formas, outras formas, não novas, porque não gosto de pensar que a gente seja pioneiro, né, em determinados assuntos, porque existem muitas pessoas fazendo isso no mundo inteiro. Talvez a gente seja um pouco mais ousado em relação a uma coisa ou outra, a mesclar, né, o teatro com uma outra forma de narrativa. E aí, para além disso, ainda no Sátiros, nós também, um outro trabalho que chamava Se Fez a Humanidade Ciborgue em 7 Dias,
nós trabalhamos com um pesquisador uruguaio, que é o Pablo Benítez, com robôs em cena, e tínhamos algumas cenas em que nós, atores, eu tinha uma cena que eu fazia, que eu conversava com o robô, eram cabeças de robô que eram manipuladas da coxia, que, né, tinham movimentos dos olhos, da boca, tinham alguma pequena expressão, eram feitas com látex, e acho que talvez, refletindo agora, seja isso que tenha despertado em mim o desejo de trabalhos que não partam, que não sejam textocêntricos, que não tenham a palavra, o diálogo especificamente, como cerne do trabalho. E foi aí, motivado por essas experiências, muito provavelmente, que eu comecei a desenvolver e a flertar mais com a performance, que é quando eu vou para o laboratório do Bob Wilson e começo a desenvolver o híbrido, que foi uma pesquisa que teve início inicialmente como uma performance de um ser humano-planta, a partir do trabalho de um fotógrafo francês chamado Carl Redbeck, que fez umas intervenções digitais em fotos de humanos no metrô, na cidade, desses humanos, dessas fotos reais, ele fazia intervenções de figuras híbridas, humano-plantas. E lá em residência, ao olhar para esse trabalho, e também muito contato com a terra, né, com um ambiente onde pessoas de mais de 30 países estavam convivendo juntas, uma espécie de Babel contemporânea, me surge a ideia do híbrido e eu começo a fazer essa pesquisa, a trabalhar enquanto performance nesse trabalho. E aí vem a pandemia e com o trabalho, como todos nós, com o trabalho presencial que necessita do contato, e ainda mais na performance, que você precisa necessariamente de um espaço físico para se relacionar com as pessoas, diferente de talvez, um espetáculo de teatro, de dança, onde você pode gravar algo que aconteça e que não necessita necessariamente da relação com o outro. A realidade virtual surge na minha cabeça como uma possibilidade de ampliar a relação dos corpos com a tela e expandir isso, tentando talvez proporcionar, chegar próximo do que são as relações de trabalhos presenciais, onde nós temos a percepção do espaço, ou até mesmo nós temos cenas que acontecem ao redor. Somado a isso, essa inquietação em relação à palavra, de eu já não estar querendo mais ficar tão refém do diálogo, do texto, e buscando experiências que possam ser vistas, percebidas por diversas perspectivas. Tenho interessado muito que alguém assista a um trabalho que duas pessoas que assistiram a mesma coisa tenham visões completamente diferentes. Óbvio, isso acontece em todos os trabalhos, porque nós temos experiências diferentes e penso, será que quando nós assistimos algo, o que nós dizemos sobre aquilo que nós vemos tem mais a ver com nós do que de fato com a obra que nós estamos vendo? Então, tudo isso tem me motivado para pensar essas criações que eu tenho desenvolvido. O híbrido é uma delas. O Entre é um outro trabalho também que está em cartaz na cidade de Sorocaba, no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, que também tem início, né? Está em cartaz no museu, então o público entra, tem 4 instalações, e aí depois as pessoas colocam os óculos, os headsets e mergulham nesses universos desses 4 performances do trabalho. Então, para concluir, acho que é um pouco isso, assim, esse desejo de
trabalhar com a realidade virtual vem de uma tentativa de explorar as narrativas por outras perspectivas e proporcionar experiências que possam também expandir, explodir a caixa preta e essa relação frontal apenas com o trabalho. Acredito que também a gente esteja precisando um pouco disso no mundo, né? Que é de não olhar apenas por uma perspectiva, da nossa perspectiva para as coisas, mas pensar que existem 360 graus de possibilidades de se ver e se experimentar a vida. Um pouco isso. Eu acho muito instigante a tua observação sobre o texto, pensando que o texto ele está na essência do drama, né? O drama, genericamente falando, são personagens em conflito que desenvolvem seus conflitos através do diálogo, né? Então, o momento que você tira o diálogo como essência de um trabalho dramático, ele já está no campo, né, do pós-dramático e da performance. Acho muito instigante isso. E como esse incômodo que você foi criando ao longo de 10 anos de trabalho no Sátiros te levou para a performance a caminho do trabalho com a realidade virtual, né? Parece muito coerente, assim, parece que o incômodo vai crescendo e na busca de soluções você teve uma oportunidade lá em Nova York e entrou em contato de alguma forma, viu coisas também que ficaram no seu inconsciente, às vezes até no consciente, exposições, coisas em realidade virtual. Queria que você contasse um pouco das primeiras coisas que você viu e que você falou, puxa, isso aqui é legal de trabalhar com. Você diz em relação à realidade virtual? Sim. O primeiro contato que eu tive foi lá no Watermill, dentre os workshops que acontecem, dos trabalhos que o Bob está desenvolvendo, um deles era uma experiência que foi desenvolvida, criada lá, com os artistas residentes, as artistas residentes, no próprio espaço do Watermill. E eu me lembro que na época, eu nem fiquei tão encantado com isso. Eu estava talvez ali focado no híbrido, e como são muitas atividades, muita coisa para se fazer, nós tínhamos muitas tarefas durante o dia. Eu me lembro que eu não participei deste workshop do início ao fim. Por outro lado, o Bob nos levou para assistir o trabalho da Laurie Anderson, o Chalk Room, que estava em cartaz próximo lá num espaço próximo do Watermill, e foi a primeira vez que eu assisti algo relativamente em realidade virtual. Não tem absolutamente nada a ver com o que a gente tem feito, com o que eu tenho feito, inclusive nós temos feito, né? Que a Grão também está envolvida nesses trabalhos que eu mencionei. Porque é um ambiente criado totalmente criado digitalmente, graficamente. Mas me levou, talvez tenha ficado, né, aqui na cabeça e voltou novamente quando eu vi o trabalho da Bjork em São Paulo, no MIS. Eu me lembro que eram estações, então você assistia um clipe, uma cena, uma obra, em um determinado espaço, e aí depois você pegava outra fila, ia para outro espaço e via outra obra. Algumas mais complexas, que necessitavam de computadores conectados aos óculos, porque os arquivos devem ser tão pesados que o óculos, o headset não suporta.
Mas essas foram as duas experiências. Teve um outro trabalho do Lepage também, biblioteca, não me lembro exatamente agora, mas o trabalho do Lepage que veio para o CS Paulista, que eu acabei não vendo. Mas os dois trabalhos que eu tive contato, necessariamente antes de começar a fazer qualquer coisa, foram esses dois, da Laurie Anderson, da Bjork, e essa experiência lá no Watermill, mas que eu não fiquei tão, não mergulhei tanto. E, por outro lado, que ficou, né? Ficou na minha cabeça.